Existem histórias que atravessam o tempo como cicatrizes abertas no chão quente do sertão. Entre essas histórias, poucas são tão misteriosas quanto a figura de Quitéria, a cangaceira que ousou caminhar entre os homens mais temidos de sua época, e que deixou um rastro de dúvida, coragem e silêncio no rastro do bando de Lampião. Hoje, no Mistérios do Sertão 54, vamos desenterrar uma narrativa que muitos ouviram, mas poucos conhecem de verdade. Quitéria não aparece nos livros de forma destacada, nem foi fotografada como outras cangaceiras famosas. Ela é uma sombra que surge em relatos antigos, em conversas de beira de fogueira e em depoimentos de quem dizia ter cruzado o caminho do bando. Mas sua presença foi marcante o suficiente para que seu nome atravessasse décadas carregado de respeito e temor. Para entender quem ela foi, é preciso voltar no tempo, para o sertão áspero do início do século XX, onde fome, seca e injustiça moldavam homens e mulheres como ferro ao braseiro. Quitéria teria nascido numa pequena comunidade perdida, entre caatingas fechadas. Não há consenso sobre a data, mas a maioria dos relatos aponta para o fim do século XIX. Cresceu entre roçados pobres, aprendendo cedo que a vida no sertão cobrava mais coragem do que palavras. Tinha fama de silenciosa, mas de olhar firme. Diziam que não chorava. Diziam também que não temia homem nenhum. E foi essa coragem que mais tarde chamaria a atenção de cangaceiros que rondavam sua região. Segundo alguns relatos orais, Quitéria teria se juntado ao bando de Lampião não por paixão, como ocorreu com muitas outras cangaceiras, mas por vingança. Haveria perdido um irmão numa emboscada armada por jagunços locais, ligados a coronéis que mandavam e desmandavam no sertão. Esses homens poderosos eram conhecidos por massacrar famílias inteiras, para manter domínio sobre terras e rebanhos. Quitéria teria jurado não descansar enquanto não visse sangue derramado para equilibrar a balança. Mas no Sartau, quem buscava vingança sozinho, raramente sobrevivia. A única força maior que o poder dos coronéis era justamente o terror causado pelo bando de Lampião. Foi assim que, segundo testemunhos de moradores antigos, Quitéria aproximou-se dos homens de Virgulino. Ela não pediu para entrar, apenas foi. Dizem que se apresentou de cabeça erguida, com poucas palavras, e surpreendeu os cangaceiros pela ousadia. Lampião teria observado aquela mulher franzina, mas de postura firme com um interesse misto de curiosidade e desconfiança. O capitão do cangaço não aceitava qualquer um no grupo, mas ele também reconhecia coragem quando havia. Quitéria demonstrou ser útil desde o início. Não era apenas uma mulher buscando refúgio, era alguém que sabia atirar. Sabia rastrear sinais no mato seco, sabia se orientar pela lua e, principalmente, sabia manter a boca fechada. No sertão, silêncio era tão valioso quanto munição. Lampião permitiu sua permanência primeiro de forma provisória, como teste. Depois, ela se tornou parte do grupo. O que mais impressionava quem convivia com ela era a disciplina. Quitéria não era de discussões, não era de se meter nos conflitos internos do bando. Mas quando a ordem era dada, ela cumpria, sem hesitar. Havia nela uma frieza que até alguns cangaceiros consideravam incômoda. Ao contrário de outras mulheres do cangaço, Quitéria não exibia enfeites, não colecionava peças de metal ou brincos nas orelhas. Usava o mínimo, preferia roupas leves, armamento sempre à mão, e não se desfazia da velha cartucheira que herdara do irmão morto. Para ela, aquela cartucheira era sua ligação com o passado e sua razão de estar ali. Relatos indicam que Quitéria participava não apenas das caminhadas de fuga, mas também de emboscadas e ataques rápidos. Era conhecida por não desperdiçar tiros. Em tempos em que munição era escassa, isso era sinal de habilidade real. Uma história contada por um ex-morador de Serra Talhada dizia que Quitéria teria derrubado, com apenas 2 disparos, 2 jagunços que perseguiam o bando. Ninguém confirmou oficialmente o fato. Mas no sertão, muitas verdades caminham escondidas dentro das lendas. Apesar da coragem, Quitéria nunca alcançou notoriedade como Maria Bonita ou Dadá. Parte disso se deve ao fato de ela evitar qualquer destaque. Lampião valorizava quem sabia obedecer e não buscava brilho próprio. Quitéria se encaixava perfeitamente nisso. Porém, existe um mistério que ronda sua trajetória. Alguns juram que Quitéria desaparecia por dias durante certos deslocamentos do bando, como se tivesse outra missão, outra vida, além do cangaço. Não há provas, mas há quem diga que ela mantinha contato com grupos rivais dos coronéis que haviam destruído sua família. Talvez ela tivesse planos próprios, silenciosos. Talvez fossem apenas boatos criados pelo imaginário sertanejo. Outro aspecto curioso é que Quitéria raramente era vista sorrindo. Era uma figura dura, marcada pelas perdas e pelo peso da vingança. Mas quem conviveu com o grupo dizia que ela demonstrava uma espécie de proteção silenciosa
para com os mais jovens do bando. Se algum novato cometia erro por falta de experiência, Quitéria intervinha. Antes que a punição de Lampião fosse severa demais, ela sabia que muitos ali estavam pela miséria, e não por gosto pela violência. Com o tempo, Quitéria se tornou uma figura indispensável ao grupo. Não ocupava posição formal de liderança, mas todos sabiam que ela era alguém em quem Lampião depositava confiança. Há relatos que sugerem que Lampião a enviava frequentemente para explorar caminhos, vigiar trilhas e mapear rotas seguras. A capacidade de caminhar longas distâncias sem reclamar era uma de suas marcas registradas. O sertão é implacável, e muitos homens fortes não aguentavam dias inteiros sob o sol sem sucumbir. Quitéria suportava. Quando o bando de Lampião começou a enfrentar os últimos anos de declínio, com a polícia cada vez mais equipada e com informações mais precisas, Quitéria já estava a tempo suficiente para perceber que o futuro seria sombrio. Ainda assim, permaneceu. Lealdade era uma virtude rara entre os cangaceiros, mas Quitéria a carregava como marca de honra. Para muitos, essa lealdade cega foi seu maior erro. E então chegamos ao ponto que, até hoje, divide historiadores, pesquisadores e moradores antigos do sertão, o destino final da cangaceira Quitéria. Não há registro de que ela tenha morrido junto com Lampião e Maria Bonita na Grota do Angico, em 1938. O nome dela não aparece entre os corpos expostos posteriormente. E isso abriu espaço para um dos maiores mistérios envolvendo sua figura. Alguns acreditam que Quitéria foi morta semanas antes da emboscada final, vítima de um ataque isolado da polícia. Outros dizem que ela conseguiu escapar quando a força policial cerrou limites sobre o bando e simplesmente desapareceu no sertão, como se tivesse voltado a ser poeira e silêncio. Há também a versão de que ela teria retornado à sua comunidade de origem, vivendo sob outro nome, casando-se e levando uma vida discreta, até o fim dos dias. Essas possibilidades ganharam força à medida que pesquisadores encontraram relatos vagos de uma mulher misteriosa que teria vivido numa vila remota do sertão nordestino, sempre quieta, sempre distante, e que carregava na perna uma cicatriz antiga de bala. Mas nada disso pôde ser comprovado. A verdade é que Quitéria se dissolveu na história, sem deixar rastros confiáveis. E é justamente essa ausência que a transforma numa das figuras mais intrigantes do cangaço. Uma mulher que entrou e saiu da narrativa sertaneja como um vulto, marcada pelo silêncio, pela vingança e pela coragem que poucos ousariam ter. Hoje, quando falamos do período sangrento e heróico do cangaço, lembramos de Lampião, de Maria Bonita, de Dadá, de Corisco, mas entre as sombras que cercam essa história, permanece firme o nome de Quitéria, a cangaceira que caminhava com o bando, que enfrentava homens armados, que se tornou parte de uma das páginas mais violentas e fascinantes do sertão brasileiro e que desapareceu, deixando apenas perguntas. E talvez seja assim que Quitéria gostaria de ser lembrada, sem holofotes, sem exageros, apenas como uma mulher que fez o que achava necessário, num tempo em que sobreviver já era uma forma de coragem, um mistério que o próprio sertão abraçou, guardou e jamais devolveu por completo. Se você gosta de histórias profundas, reais e cheias de enigmas como esta, continue acompanhando o canal Mistérios do Sertão 54. Aqui, cada vídeo é uma viagem pelas sombras do passado e pelas vozes esquecidas do nosso Nordeste. Até o próximo mistério.